Bom dia, irmãos e irmãs, como vocês estão? Espero que todos tenham passado bem a semana. Essa é a segunda videoaula da classe Maranata e hoje nós iremos estudar a lição 19, cujo tema é Moisés e as águas amargas. Para aqueles que nos acompanham com material impresso ou com material digital, a lição se encontra na página 77 da revista. O objetivo da aula será dialogar sobre a situação dos recursos hídricos no mundo e enfatizar a necessidade do trabalho da Igreja na preservação das águas. Eu queria apenas dar um panorama inicial a vocês. Nós estamos nessa unidade de preservação do meio ambiente, estamos estudando sobre a natureza nessa unidade da revista. Eu comentei isso no domingo passado. E esse tema das águas, ele é muito propício para ser estudado nesse período. Há 2 domingos atrás, no dia 22 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Água. Essa data é comemorada anualmente desde o ano de 1993. Então é uma data reservada justamente para tratar do assunto relacionado à água. Claro, aqui nós trataremos, sim, de água, do tema água, e uniremos isso em relação ao que Deus espera do cuidado que nós devemos ter em relação aos recursos hídricos. A leitura bíblica sugerida para a aula de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 15, dos versículos 22 a 27. Êxodo, capítulo 15, 22 a 27. Eu vou aguardar um tempo para aqueles irmãos que quiserem ler na sua própria Bíblia o texto, fiquem à vontade. As águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O relato bíblico que nós lemos trata de uma das experiências que o povo de Deus vivenciou a caminho da Terra Prometida. O povo caminhava há 3 dias no deserto e não acharam água. Eu trouxe esse mapa para nós enxergarmos o que seria a extensão desse deserto. Então acompanhem comigo nessa seta preta aqui. Vejam, o que está traçado em vermelho é a rota que o povo de Israel desenvolveu, partindo aqui do Egito até que chegassem na Terra Prometida, que está um pouco mais acima. Notem aqui Mara. Esse foi o local onde ocorreu esse episódio que nós acabamos de ler. O deserto, apenas o deserto, vejam, a ser atravessado para chegar até a Terra Prometida, tinha uma distância de aproximadamente 200 quilômetros. Então vocês imaginem caminhar 200 quilômetros. Lógico que havia períodos de
descanso, né? Mas a caminhada exigia muito esforço físico, exigia também um esforço até de certa forma emocional. Imaginem que essas pessoas não encontravam água, afinal de contas estavam em um deserto. Mas não só as pessoas deveriam estar sedentas, mas também os animais que pertenciam a essas pessoas também deveriam estar com sede, já que as pessoas levavam consigo, além de seus pertences, os animais também. E o texto diz que, depois de caminhar mais um pouco, eles encontraram uma fonte de água. Mas essa fonte de água não poderia ser consumida, pois eram águas amargas. Então, e o texto bíblico nos traz essa ideia, é apresentada uma característica muito comum do povo. Essa característica ela volta a se repetir em outros trechos do livro de Êxodo, e essa característica é a murmuração. A murmuração, nesse caso, parece ser fruto de uma postura descompromissada em querer superar os problemas. Ali no caso, o problema em questão era a falta de água. Vejam, tornou-se mais fácil murmurar, reclamar, do que as pessoas se engajarem para tentar encontrar uma solução para a sede do povo. Eles preferiram culpar aqueles que estavam trabalhando do que somar esforços para que pudessem achar uma fonte de água potável. Nesse processo de superação das dificuldades, Moisés, que também deveria estar sedento, já que ele caminhava com o povo, acaba se destacando na forma com a qual ele pôde lidar frente a essa situação. O versículo 25 diz que ele clamou ao Senhor, ouviu o Senhor e agiu como ele ordenou. E veja que na própria natureza, Moisés encontrou uma resposta para um problema que a própria natureza tinha levantado. Ele pega um tronco de árvore e ali deposita sobre a fonte de água. Esse tronco de árvore acaba sendo usado, portanto, para que o milagre divino se manifestasse. E além de Deus prover ao povo água boa, água potável para matar a sede das pessoas e dos animais, o versículo 26 nos diz que Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então aqui nós vemos a manifestação de um Deus que sara não apenas as águas, mas de um Deus que sara também as pessoas. Vale a pena nós retomarmos o texto com especial atenção no versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Se vocês se recordam, os números na Bíblia trazem consigo um significado simbólico muito importante. O número 12 é muito conhecido. Nós encontramos esse número nas 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 12 cestos cheios de pão. O número 70 também. O pai de Abraão tinha 70 anos. Na morte de Jacó, os egípcios choraram por 70 dias. No ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, enfim, entre outros exemplos. Mas há um significado bastante específico nesses dois números dentro do contexto do texto bíblico que nós lemos. Veja, o texto diz que Deus proveu a eles 12 fontes de água. Então, quando nós pensamos que o povo chegou a um lugar com 12 fontes de água, 12 é o número do povo, o que significa que Deus proveu, através da água, vida para todos. E o número 70, aqui nós consideramos o número 70
como se fosse o número 7 na Bíblia. O número 7 é considerado como um número da totalidade, que representa o total, e o número 10 é considerado um número completo, porque ele passa a englobar, a partir do número 10, né, ele engloba todos os outros algarismos. Então vejam, de 0 a 9 nós temos um algarismo. O número 10 já começa a reunir desde o primeiro até o segundo algarismo. E assim ele vai se sucedendo. Ou seja, quando nós falamos do número 70, nós estamos entendendo ele como Deus dando a plenitude de vida para todas aquelas pessoas. Ou seja, é um sinal de plenitude de vida na ação de Deus prover a água para aquele povo. Quando nós analisamos a quantidade de água no planeta Terra, nós podemos dizer que o planeta também poderia se chamar planeta Água, já que mais de 70% do planeta é coberto por água. Mas vejam, desses 70%, 97% das águas está nos oceanos e mares, ou seja, essas águas se constituem como águas salgadas, mas apenas 3% do total são água doce, água potável, água que nós podemos consumir. E 11% de toda a água doce do mundo está no Brasil. Escassez de água, água não potável não são problemas presentes apenas no contexto histórico e social da Bíblia, como esse que nós acabamos de ler em Êxodo. Esses são problemas atuais e bastante urgentes. Assim como o povo murmurou e transferiu a responsabilidade da resolução da falta de água potável por Moisés, muitas vezes nós podemos nos inclinar a fazer o mesmo, especialmente porque a gente não vive essa situação no nosso cotidiano. Como eu disse agora há pouco, nós temos esse privilégio de, no Brasil, dispor de uma quantidade suficiente de água e também pela própria região em que nós vivemos. Mas é claro que essa preocupação única e exclusivamente com a nossa situação, no seguinte sentido: olha, eu utilizo a quantidade de água que bem me cabe, não me falta, não falta na minha região, então eu não me importo com o resto das pessoas, ou ainda, eu não me importo com o que causa a falta de água. Certamente essa ideia não é a ideia que Deus espera que nós tenhamos. Deus espera que nós olhemos para o problema e possamos tomar atitudes, possamos nos levantar em ação. Atitudes mínimas nos ajudam na preservação da água. Ações para regular o consumo de água se fazem importantes, mas igualmente é importante também nós pensarmos em ações para minimizar a poluição da água. Nós vamos ver que a poluição da água acaba sendo um tópico de discussão bastante importante quando nós tratamos dos recursos hídricos. E a gente pode pensar, como que a poluição da água impacta a vida das pessoas? Vejam essa reportagem. Essa reportagem teve como base o estudo de uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, é uma revista que se chama The Lancet, e nessa revista eles trouxeram uma pesquisa onde foi visto que a poluição da água mata 1.800.000 pessoas por ano. Vejam que esse levantamento faz parte da pesquisa, dessa pesquisa em questão, que estimulou o total de mortes causadas por poluição no geral, certo? Então, o estudo tratou de poluição do ar, do solo, dos ambientes de trabalho, mas tratou também da poluição da água. Então, aqui nós vamos dar um foco para a poluição da água, para entender
como isso influencia na vida das pessoas. Então eu destaquei aqui o que está no quadro vermelho. Em poluição da água, especificamente, foram encaixadas desde mortes por consumo de água contaminada a problemas mais difusos decorrentes da disposição irregular do esgoto. Na maioria dos casos, as mortes acontecem depois da infecção por doenças gastrointestinais e parasitárias transmitidas pela água, como diarreia, com desidratação, cólera, disenteria, giardias e hepatite, entre outros. Então, vejam que a poluição da água pode tornar de fato esse recurso indisponível para consumo, mas pode também impactar diretamente na saúde das pessoas. Bem, o que causa a poluição das águas? Nós vemos o desmatamento das matas ciliares. Mata ciliar é a vegetação existente nas margens dos rios. O despejo de esgoto doméstico e industrial sem tratamento nos rios e mares, enfim, entre outros fatores. Tudo isso tem colaborado para a poluição das águas. Mas o nosso objetivo aqui, na escola dominical, enquanto igreja, é levantar também ações que visem a diminuição da poluição da água. Lembrem-se, enquanto filhos e filhas de Deus, enquanto servos e servas de Deus, não é a nossa missão apenas apontar onde ocorre a poluição da água ou por que está havendo a destruição desse recurso que Deus deixou a nós. É necessário que nós pensemos também em atitudes para a redução da poluição hídrica. Então vejam, deve-se evitar despejar óleos na pia. O óleo da cozinha é extremamente poluente. Óleo e água não se misturam. Eles, pela própria estrutura química deles, não há mistura entre óleo e água. Então, quando você despeja óleo diretamente na pia, isso vai dificultar futuramente o tratamento da água, já que não há mistura entre essas duas substâncias, óleo e água. Medicamentos também não podem ser despejados na pia, muito menos no vaso sanitário. Isso porque os medicamentos contêm compostos químicos que, se despejados na água, acabam por contaminar a água e muitas vezes não há tratamento para esses compostos. Então, atitudes nesse sentido, começando sempre na esfera individual, dentro da nossa casa. E notem que essas ações, elas são sim no âmbito individual, no âmbito de cada um, e nós não podemos deixar de entender, ou ainda nós não podemos nos esquecer, que o problema da falta de água potável, da escassez de água ou da poluição de água, é também um problema político, é um problema global. Então nós temos de fato que diferenciar essas duas esferas, a esfera individual da esfera global, mas sempre entender que através das nossas ações individuais nós podemos sim auxiliar em uma questão que é muito maior que a gente, em uma questão que é global. Por isso, então, que é necessário que nós possamos pensar sobre a situação vigente. Se nós estamos vivendo situações conflituosas, a melhor maneira de começar a pensar em saídas é encarar a situação, analisando-a, discutindo sobre o tema, estudando sobre o tema, como nós estamos fazendo. Mas tudo isso com vista a tomar ações, a ter ações que visem a diminuição desse problema, ou ainda, ações que visem a sanar esse problema. Isso requer de nós engajamento, e nesse sentido, nesse aspecto do engajamento das pessoas, a igreja tem muito a colaborar, começando especialmente pela educação dos membros, pela educação que nós podemos dar para as crianças, que futuramente serão os adultos. É a partir então dessa compreensão
que as nossas ações serão contínuas e deixarão de ser ações pontuais. Dentro da igreja, a educação religiosa, a educação nesse sentido, quando nós entendemos que Deus nos confiou tudo aquilo que Ele criou para que nós pudéssemos cuidar, é importante que nós possamos passar essa mensagem, especialmente dentro da igreja, dentro da educação que nós temos, pensando que Deus criou o mundo e o que nele há para que nós pudéssemos ser mordomos de Deus, auxiliando assim a cuidar de tudo aquilo que Ele criou para o nosso próprio bem. Vejam este texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui, a água adquire um contexto simbólico, que nós lemos a água no sentido figurado. A água a que Jesus se refere é o Espírito Santo. Se vocês puderem fazer essa consulta desse texto bíblico, esse texto, aqui está reproduzido um trecho, mas o texto bíblico é a leitura de quarta-feira, João 4, de 1 a 18. É o texto em que Jesus conversa com a mulher samaritana. E em um primeiro momento ela não entende esse sentido da água. Ela ia pegar água em uma região e se depara com Jesus. Inicialmente, ela pensa que essa água era a água no sentido literal, mas Jesus explica para ela que quem beber dessa água nunca mais terá sede. A água a que ele se refere aqui é o Espírito Santo. Mas é preciso ter uma responsabilidade com aquilo que Deus nos deixou. Cuidar da água, cuidar daquilo que é para nós a fonte de vida. Nós encontramos base bíblica para isso. E vejam que não é apenas uma relação de precisar, não é apenas uma questão de sobrevivência. Nós não cuidamos da água apenas porque nós precisamos dela para sobreviver. De fato, sabemos que precisamos. As funções vitais que mantêm o nosso corpo vivo só podem ocorrer mediante o consumo de água. Mas dentro da esfera bíblica, dentro da questão bíblica, nós não cuidamos da água por interesse na água. Vejam então que não se trata apenas de uma questão de sobrevivência. Nós não precisamos da água. Nós dependemos deste recurso para que nós possamos viver. E Deus espera de nós não apenas a murmuração, não apenas apontar os problemas, mas ao contrário disso, Deus espera de nós que nós tenhamos atitude diante desses problemas. Irmãos, eu vou abrir um espaço para discussão assim que nós retomarmos a aula presencial. Nós não temos ainda previsão de quando isso irá acontecer, mas eu quero deixar esse último questionamento com vocês para que nós possamos retomar o assunto e levantar assim a discussão, certo? E o questionamento que eu proponho para vocês é o seguinte: quais são as iniciativas que a igreja local pode desenvolver no processo de conscientização da comunidade a respeito da falta de recursos hídricos e conservação da água? Ou seja,
o que a nossa igreja, e aí quando eu falo nossa igreja, eu estou falando da Igreja Metodista em Pirassununga, que é a igreja local. Quais iniciativas, não apenas na escola dominical, quais meios podem ser usados para conscientizar a nossa comunidade, ou seja, quais meios podem ser usados para conscientizar a nós mesmos a respeito da importância da água, a respeito da falta de água e ainda a respeito da conservação da água. Pensem a respeito disso, reflitam sobre isso para que nós possamos ter ideias para discutir na próxima aula presencial. Certo, irmãos? Essas foram as referências dos materiais que eu peguei para estruturar a aula. Muito bem. Eu extraí o sumário do material que nós estamos utilizando. Então vejam, da lição 1 à lição 17, nós trabalhamos todas. Estamos agora nessa unidade especial, cuidando do meio ambiente, e hoje nós fizemos a lição 19, Moisés e as águas amargas. Eu queria pontuar para vocês, eu acho importante isso, para nós termos uma noção do todo. Né? Essa situação do coronavírus, obviamente, era uma situação que a gente não estava esperando, né? Então nos pegou de surpresa, pegou o mundo todo de surpresa, aliás. Mas no nosso planejamento, se nós estivéssemos seguindo certinho as lições, nós teríamos feito a lição da água já no dia 22 de março, então nós estaríamos fazendo a lição que nós tivemos hoje no dia 22, cairia no dia certinho. Enfim, seguiríamos com a lição 20, plástico, e entraríamos na lição referente às datas comemorativas do calendário cristão, com especial atenção para a Páscoa. Então, se estivéssemos andando corretamente, de acordo com o planejamento, estamos trabalhando a lição 21 no período da Quaresma, a lição 22 no domingo de Ramos e finalmente a lição 23, a primeira Páscoa, no domingo, dia da Páscoa. Muito bem, qual é a minha proposta? Eu sugiro, no próximo domingo, dia 12 de abril, é a Páscoa. Então, nós ainda não temos previsão de retorno às aulas presenciais. Então, tendo aula presencial, ou seja, caso as coisas se assentem, nós possamos ter aula presencial ou não, ou seja, continuando a aula virtual, eu proponho que nós possamos dar um salto aqui da lição 19 à lição 23. Ou seja, no próximo domingo nós trabalharemos a lição 23, que é a lição referente à primeira Páscoa, a Páscoa, né? Tendo em mente essa data comemorativa, e que depois, então, nós retomemos as lições. Nós não vamos deixar de fazer nenhuma lição, né? Nós não vamos deixar de seguir nenhum estudo. Nós possamos, então, retomar a lição nessa seguinte ordem: a lição 21, o que é Quaresma, a lição 22, a entrada de Jesus em Jerusalém, e finalmente finalizamos os estudos desta revista com a lição 20, que é sobre o plástico, ainda tratando sobre o meio ambiente, certo? Foi a maneira, irmãos, que eu encontrei de tentar contornar esse problema, né? Nós acabamos ficando alguns domingos sem ter aula, claro, por motivos óbvios, né? Então eu proponho isso. No próximo domingo, nós iremos estudar a lição 23, cujo tema é a primeira Páscoa. Nessa aula, nós vamos refletir sobre a origem da Páscoa no Antigo Testamento e a sua relação com a Páscoa de Jesus
e dos cristãos e cristãs no Novo Testamento. Irmãos e irmãs, eu agradeço a atenção de vocês e novamente peço que vocês compartilhem com as pessoas da igreja essas videoaulas, a videoaula do domingo passado e essa e outras mais que nós teremos, para que assim as pessoas tenham acesso ao material. Para encerrarmos este estudo, vamos fazer uma oração. Bondoso Deus e querido Pai, nós te agradecemos por este momento de reflexão acerca da Tua Palavra. Te pedimos que Tu nos dês sabedoria e graça para que sejamos fiéis mordomos no cuidado da Tua criação. Te agradecemos ainda por Tuas infinitas misericórdias sobre a nossa vida. Oramos, confiados no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção de vocês. Bom domingo e boa semana a todos.